A graça e a paz do Senhor, queridos. Muito bom estar esta manhã com os irmãos e podermos compartilhar um pouco da palavra de Deus e crescer através daquilo que o Espírito Santo de Deus tem a falar conosco nesta manhã. E vamos falar hoje sobre fé e oração. Mas para que falemos sobre fé e oração, temos que começar com oração, né? Então vamos orar. Deus querido, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso, Tu és santo e o nosso coração se regozija na Tua presença, por podermos, Senhor, ouvir a Tua voz, por podermos ler a Tua palavra, aprender da Tua palavra, saber aquilo que o Senhor tem para os nossos corações como filhos amados. Eis-nos aqui nesta manhã, Espírito Santo, usa a minha vida para a Tua glória e fala com cada coração, cada pessoa que está atrás desse vídeo, Senhor, que o Senhor sabe o que cada um precisa. Então, que o Senhor mesmo ministre aos seus corações, que o Senhor esteja transformando, esteja, Senhor, libertando, esteja, Pai, salvando. E Deus esteja operando o Teu milagre, restaurando para a Tua honra e para a Tua glória. Espírito Santo, que esse estudo seja somente para que o Senhor nos ensine, nos mostre e nos revele a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu disse inicialmente, nós vamos falar sobre fé e oração. E para falarmos sobre oração, nós precisamos saber o que é oração. Normalmente a gente ouve dizer que oração, orar, é conversar com Deus. Também ouvimos dizer que orar é um ato religioso que nos conecta com Deus, que nos leva à presença de Deus. Mas o que é oração para você? O que nesta manhã, você aí onde você está, o que você responda como se você estivesse presente aqui. O que é oração para você? O que é orar? Imagina que nós perguntássemos a mesma coisa agora para Jesus. O que Jesus nos responderia se perguntássemos a Ele o que é oração para o Senhor Jesus? E Ele, que esteve aqui como homem, passou 40 dias no deserto orando. Imagina 40 dias orando sozinho, Ele e o Pai. Para a gente passar 40 dias com uma pessoa, a gente precisa ter muita intimidade com essa pessoa. Para a gente conseguir conviver bem. Jesus passou 40 dias na presença do Pai. Era muita intimidade. E Jesus diariamente separava tempo para estar com o Pai. Ele tinha desejo de estar com o Pai, desejo de falar com o Pai. E quando os discípulos perguntaram para Jesus, ensina-nos a orar, em Mateus 6, Jesus então respondeu a eles, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está no secreto. Então, seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Também disse a eles, orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Eu creio que Jesus nos responderia, esta manhã, Ele nos diria que oração é intimidade de pai e filho. É a maior expressão de amor e dependência entre filho e pai. Expressão de respeito e admiração entre filho e pai. Muito mais do que uma conversa. É uma expressão de amor. A nossa oração é uma expressão de amor.
é uma expressão de dependência de Deus. É uma expressão de carência do Senhor nas nossas vidas. Andrew Murray, ele diz o seguinte: estou bem certo de que enquanto considerarmos a oração apenas um meio de manter nossa vida cristã, nunca alcançaremos seu pleno significado. Mas se aprendermos a considerá-la como a parte mais sublime do trabalho a nós confiado, como a raiz e a força de todo empreendimento divino, mais nos conscientizaremos de que, acima de qualquer outra coisa, precisamos estudar e praticar a arte de orar. Na realidade, nós não temos consciência do que é a oração. E por isso, é tão difícil para nós orarmos, porque ainda não conseguimos entender essa intimidade de pai e filho. Em 1 Coríntios 2:9, Paulo diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, nós não conseguimos entender, não conseguimos visualizar tudo que Deus tem preparado para nós, tudo que Deus nos deu como filhos, todos os instrumentos, todas as armas que Deus preparou para que nós possamos viver aqui na terra essa intimidade com o Pai, viver o reino de Deus, o reino dos céus aqui na terra. Para nós entendermos um pouco mais sobre oração, nessa manhã nós vamos ler um texto que está em Isaías 62, versículos 6 e 7. Esses versículos falam sobre Jerusalém e a situação que Jerusalém passava naquele momento. Isaías está falando para o povo de Jerusalém. E aqui, exatamente, Jerusalém significa, nesse texto, o povo de Deus, e que eles estavam num momento de exílio, de desesperança, de necessidade de Deus. Eles precisavam de Deus naquela circunstância que eles estavam vivendo. Então, Isaías diz a eles: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Baseado nesses versículos, nós vamos ver algumas características da oração. A oração tem que vir do coração. Do nosso coração. Tem que ser de lá de dentro, das nossas emoções. O que está na minha cabeça precisa descer para o coração. O coração, ele é o centro das nossas emoções. E a oração é uma mistura de razão e emoção. Em 1 Coríntios 14, 15, nos diz o seguinte: que farei, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Preciso deixar que o Espírito fale através do meu coração com Deus, mas a minha razão também está ali. Não é uma conversa, não é um momento que eu saio de mim. Não, é uma conversa onde realmente eu tenho consciência do que eu estou falando com o Pai. E quando a gente tem consciência do que está falando com Deus, aí nós temos consciência do nosso pecado, temos consciência de que nós não somos nem merecedores de entrar na presença de Deus, de falar com Ele, de estar ali. E o Espírito Santo começa a nos trazer a nossa mente, trazer o nosso pecado, trazer as coisas que para nós às vezes nem parece pecado, mas que o Espírito vai nos revelando: isso me entristeceu,
E nós podemos ali abrir o nosso coração e pedir perdão ao Pai, porque nós começamos a ter consciência daquilo. Muitas vezes a gente pode ver pessoas dizendo, perdoa os nossos pecados. Nós não estamos dizendo nada, porque pecado tem nome. Pecado precisa ter consciência, e quando eu tenho consciência do pecado, eu posso me arrepender dele. Se eu disser, Senhor, perdoa os pecados que eu cometi nesse dia, eu não estou tendo consciência do pecado. Eu preciso ter consciência e saber exatamente o que fiz para que eu me deixe transformar pelo Espírito. Orar é se conectar ao altar, é conectar o altar ao trono. O altar do sacrifício que era apresentado ali pelo sacerdote, ele chegava até o Pai como incenso suave. Aquela fumaça subia à presença do Pai. A nossa oração é esse altar diante de Deus que chega até o trono. Até o trono. Que privilégio nós temos de chegar até o trono de Deus, através de Jesus Cristo. E Hebreus capítulo 4, versículo 16, ele nos diz, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Orar é nos derramar na presença de Deus, em uma busca intensa de sua presença, sua vontade, sua misericórdia, seu socorro e a sua resposta. É saber a vontade de Deus, é estar na presença diante do trono. Eu e o Pai naquele momento. Nós temos o exemplo de Ana, que em 1 Samuel, quando Ana estava orando, porque ela queria tanto um filho, ela estava sendo motivo de chacota, não só por Penina, mas eu imagino que todas as pessoas ali cobravam dela esse filho. E Ana vai na presença do Pai, e a Bíblia diz que Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela abriu o coração completamente. Ela não chegou só, eu quero um filho, Deus, você tem que me dar esse filho. Não, ela abriu o coração. Isso está me doendo, isso é difícil para mim. Eu preciso, se essa é a tua vontade, responde o meu clamor, responde a minha oração. O Espírito Santo incomoda o nosso coração para estarmos com o Pai e buscarmos o néctar na fonte. Quantas vezes o Espírito Santo nos fala, vem orar, fala comigo, coloca isso no meu altar. Mas nós preferimos conversar às vezes com outras pessoas, preferimos ficar só nos lamentando, murmurando diante das situações, ao invés de ir na presença de quem pode, de quem vai fazer, de quem tem o poder para mudar aquela circunstância. E lembramos, eu falei, quando nós, no bate-papo aqui, a gente falou sobre isso, e eu quero voltar a dizer isso, quando aquela mãe que havia perdido o filho estava morto, e ela encontra-se com o marido, e o marido pergunta, tudo bem? Ela diz, está tudo bem. Mas o filho estava morto, lá no quarto. E ela encontra-se então com um rapaz que trabalhava com o profeta, e ele pergunta, tudo bem? Ela, tudo bem. E aí, quando ela se encontra com o profeta, então ela diz, o profeta era o representante de Deus. Então ela fala para o profeta, eu não pedi um filho. Deus me deu o filho. Você orou e eu engravidei, eu tive esse filho. Mas agora, por que ele morreu? Então o profeta vai lá, ora com aquele menino e ele volta à vida. Mas por que aquela mãe disse, está tudo bem?
sendo que não estava tudo bem. Porque quando nós dependemos de Deus, nós sabemos que vai tudo bem, porque está na mão dEle. Ele que vai cuidar. Não adianta eu ficar murmurando ou falando para outras pessoas e não, Deus não me ouve. Não, está tudo bem, porque eu coloquei nas mãos de Deus. E eu tenho voltado à presença do Senhor constantemente e colocado isso diante de Deus e renovado isso no altar do Senhor. Vai tudo bem, porque Deus está no controle. Segunda característica, a oração tem que ser cheia de expectativa e de fé. Então, a oração tem que vir do coração, mas ela precisa ser cheia de expectativa e de fé. No texto que nós lemos, lá em Isaías 62, o versículo 6, ele diz o seguinte: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas. O guarda tinha uma função, era estar sobre as muralhas, nas torres, e naquelas torres ele observava tudo o que acontecia ao redor, tudo. E quando o inimigo estava se aproximando, ele já dava o alarme. Ele já dizia, ele gritava, ele dava de alguma forma ele dava o alarme, porque o inimigo está chegando. E Abacuque capítulo 2, Abacuque nos diz: vou me colocar sobre a torre de vigia para ver a resposta do Senhor à minha súplica. Eu vou estar sobre a torre de vigia e eu vou ver, quando a resposta vier, eu vou estar atento. Também quando o inimigo vier tentar me tirar da posição de fé, eu também vou estar atento. E não vou deixar que ele se aproxime. Em Mateus 26, 41 diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele não diz orai e vigiai. Ele diz vigiai e orai. A vigilância tem que ser algo muito importante na nossa vida, porque se nós não vigiarmos, nem orar nós vamos. Porque o inimigo não nos deixa orar. Mas nós precisamos vigiar. Olha, o inimigo está colocando uma porção de coisa no meu caminho, me impedindo de estar na presença do Pai, me impedindo de estar com o Pai. Imagina Jesus, toda hora tinha uma multidão atrás dele. Toda hora tinha alguém que queria falar com ele, toda hora tinha alguém que queria ser curado. Mas Jesus dizia: agora não, agora eu vou estar com o Pai. É hora de estar com o Pai. Tudo pode ficar para depois, porque é minha hora de estar com o Pai. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. E em 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 9, ele diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Mas sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para tragar. Resisti-lhe firmes na fé. O diabo anda em derredor como um leão. Esteja vigilante nisso, porque ele vai tentar te tirar da posição, vai tentar te tirar da posição de filho, da posição de vencedor, da posição de dependência. O anjo do Senhor acampa-se ao redor e o diabo está em derredor, mas se eu der a brecha, o inimigo entra e me impede de ter o meu relacionamento com o Pai. Também vemos tantas vezes as pessoas falarem sobre a armadura de Deus. E quando vamos orar, agora eu tomo o capacete da salvação, a espada do Espírito, o cinto da verdade, o escudo da fé, e etc.
Só que a armadura de Deus não é uma coisa para eu usar em um momento da minha vida, o momento que eu for orar, esse é o momento que eu vou pegar a armadura. Quando eu acabar de orar, eu tiro a armadura e ponho lá de novo, ela no cabide lá pendurada. Uma armadura de Deus é uma coisa para nós usarmos constantemente. Eu preciso que a salvação esteja todo o tempo guardando a minha mente. Eu preciso saber usar o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinto da verdade, calçar os meus pés com a preparação do evangelho da paz. Isso é algo que eu tenho que estar constantemente vestida, porque eu tenho constantemente que estar em vigilância, para que eu permaneça na presença do Pai, para que eu continue realmente tendo essa intimidade com o Pai. A mulher com fluxo de sangue, vocês se lembram dela lá em Mateus capítulo 5? Aquela mulher não podia estar no meio das pessoas, mas ela passou no meio de todo mundo, foi se esgueirando ali, talvez até meio agachada, e depois se ajoelhou ali no chão, correndo o risco de ser pisoteada, correndo o risco de ser apedrejada, porque ela não podia estar ali, porque ela era impura. Mas ela permaneceu, ela foi até o Senhor. Não, eu vou correr todo esse risco, porque eu quero, eu preciso, eu necessito da minha bênção e eu quero estar lá perto dele. E ela foi se esgueirando até tocar nas vestes de Jesus. Não importava a situação. O que importava para ela é estar com Jesus, é estar ali e tocar em Jesus. Essa mulher, ela passou todos os perigos para chegar ali até Jesus. Isso é uma atitude de fé. E nós precisamos ter atitudes de fé todo o tempo. E a minha oração precisa ser uma oração que é realmente esperando na minha torre de vigia. Eu sei que o Senhor vai me responder. Eu sei que Ele está ouvindo a minha oração, porque a minha oração não é em vão. Terceira característica, a oração precisa de perseverança. Então a oração tem que ser cheia de expectativa e de fé. Se ela é cheia de expectativa e de fé, ela precisa ser perseverante. No versículo 6 de Isaías 62, ele diz que todo dia e toda noite jamais se calarão. Então, sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas que todo dia e toda noite jamais se calarão. Todo dia, toda noite. É orar sem cessar. Todo o tempo. Não é aquela coisa, Senhor, acho que o Senhor não ouviu, deixa eu dizer de novo, o Senhor não ouviu o que eu disse. Não, não é isso. Mas quando eu oro de novo, eu falo com o Senhor, isso me traz toda vez a minha mente, a minha dependência de Deus. Cada vez que eu oro e coloco aquilo diante de Deus, eu estou demonstrando a minha dependência de Deus naquela situação. Para nós, não é difícil, às vezes, orar. O difícil é nós perseverarmos na oração. É a gente se manter firme naquilo que a gente pediu. Às vezes pede e esquece que pediu. Quando Deus responde, a gente nem lembra que foi, nossa, uma coincidência tão grande. Coincidência. Eu orei por aquilo. Jesus não esqueceu, Deus não esqueceu, o Espírito Santo não esqueceu daquilo que eu pedi. Mas eu esqueço. Mas quando eu oro, constantemente, eu estou sempre me lembrando que eu dependo de Deus para aquela resposta. E Jesus, em Lucas 18, diz que nós temos que orar sempre e nunca esmorecer. Aí a gente, mas eu já orei uma semana, já orei um mês, eu já orei 3 meses, eu já orei 1 ano, eu já orei 10 anos, sem esmorecer. Sem esmorecer. E às vezes a gente tenta fazer o que fez Abraão. Abraão orou,
até um dia que ele tentou dar uma mãozinha para Deus. E isso, até hoje, a gente sofre consequências da atitude de Abraão. Mas nós precisamos lembrar que pode demorar todo o tempo que demorou para Abraão, como também demorou para José, quanto tempo José orou. Mas a resposta vai vir. No tempo certo, Deus vai falar, Deus vai mostrar, Deus vai responder. Porque Ele é Deus, Ele é Pai e Ele está me ouvindo. E em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo diz, como já dissemos anteriormente, orai sem cessar. Como guarda que todo dia e toda noite não se calava. Ele estava lá sobre a muralha e ali ele permanecia firme e ele não se cala de dia e de noite. Qualquer coisa, ele está pronto para gritar, seja de dia ou seja de noite. Pedro, Tiago e João foram com Jesus lá no Getsêmani. E Jesus diz para eles, fiquem aqui orando enquanto eu vou mais à frente. Quando Jesus voltou, estavam dormindo. De novo, Jesus foi orar, falou, fiquem aqui orando. Quando Jesus volta, estavam dormindo. 3 vezes Jesus voltou e eles estavam dormindo. Não conseguiram permanecer vigilantes ali junto com Jesus, vigilantes, orando na presença de Deus. Lucas 24, 49, Jesus disse aos discípulos, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles obedeceram e permaneceram unidos em oração. Até que a minha oração, ela tem que ser, não, eu já orei 1 ano, já está bom. Não, eu já orei 2 anos, está bom. Já orei 10 anos, está bom. Mas Jesus disse, olha, fiquem em Jerusalém até que. Qual o tempo para uma oração? Até que. Vou continuar até que o Senhor me dê a resposta. Até que o poder do Senhor seja manifestado. E aí vem a 4ª característica. A oração deve ser ousada, fundamentada nas promessas de Deus. Versículo 6 ainda. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis. Versículo 6 de Isaías 62. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis. Lembrar o Senhor. Lembrar o Senhor das promessas que Ele me deu na palavra. Ele precisa ser lembrado. Ele não precisa ser lembrado. Como eu disse anteriormente, quem precisa ser lembrado das promessas sou eu. E quando eu estou orando e as promessas do Senhor começam a vir na minha mente, eu começo a dizer, Senhor, mas a Tua palavra diz que o desejo do Senhor é que todos sejam salvos. Então eu estou orando por essa vida, Senhor, porque o Senhor é poderoso para salvar. Espírito Santo, toca nesse coração, fala com ele, porque o Senhor disse que o Senhor faria infinitamente mais do que aquilo que eu estou pedindo ou pensando. Está escrito. Então eu trago à minha memória o que diz a palavra. João 15, 7, ele diz, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Tudo. Mas se as minhas palavras estiverem em vós, se você permanecer em mim e a minha palavra permanecer em você, diz Jesus, você pode pedir tudo o que quiser e será feito. Por quê? Porque as promessas estão intimamente ligadas à obediência.
Eu quero de Deus, mas eu não quero andar em obediência à vontade de Deus. Mas quando eu estou orando a palavra, eu começo a lembrar que eu também preciso ser obediente. Há uma via de mão dupla nessa situação. Eu preciso ser obediente. Obedecer à vontade de Deus, obedecer o que me diz a palavra. E a palavra diz para eu permanecer no Senhor, permanecer na vontade dEle. Mas como eu vou permanecer se eu nem conheço a palavra? Se eu nem conheço o que a Bíblia diz? Se eu não estou disposta a viver o que a palavra diz? Não é fácil viver o que a palavra diz, mas quando nós conseguimos viver na intimidade com o Espírito Santo, nós começamos a ir melhorzinho, nós vamos melhorando cada dia nessa intimidade com o Senhor. E conseguimos permanecer no Senhor, conseguimos viver na palavra de Deus e entender a palavra de Deus como a minha regra de conduta e de fé. E aí o Espírito Santo começa a ter prazer em agir na minha vida. Mas a minha desobediência, ela impede a bênção de chegar até mim. Daniel, ele orou 21 dias para que a bênção chegasse até a Babilônia, né, onde ele estava ali orando. Mas ele diz, olha, o anjo chega e diz, olha, desde o primeiro dia que você se propôs a orar, eu já vinha com a resposta. Mas o príncipe da Pérsia se me opôs. Aquele demônio que estava agindo sobre a Pérsia se opôs ao anjo que vinha trazer a resposta. E ele precisou reforço. E veio reforço. E a resposta chegou. No tempo certo, no tempo determinado. Mas Daniel, em momento algum, desistiu. Ele permaneceu firme ali, mesmo as pessoas dizendo que não poderia orar, fizeram tantas armadilhas para que Daniel fosse impedido de orar. E a nossa luta não é contra homens, não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra o inimigo. Pessoas são usadas por ele, mas ele é que se opõe a nós para que a oração seja impedida, para que a resposta seja impedida. Mas quando nós permanecemos firmes na oração, o Senhor manda reforço e a resposta vem. Daniel não esmoreceu na fé, não esmoreceu na promessa, ele permaneceu firme na promessa do Senhor, lembrando de todas as promessas que Deus tinha para o povo, e não só ele, Josafá, Neemias, Ezequiel e tantos outros, eles diziam, Deus, tu fazes, Deus, tu prometestes, Deus, tu és Deus de Israel. Moisés, quando ele vai interceder diante de Deus pelo povo, e Deus diz, olha, eu cansei, olha, eles construíram esse bezerro de ouro, agora eu vou destruir todo esse povo, e através de você, Moisés, eu vou começar uma outra nação, um novo povo para mim. E Moisés clama diante de Deus e diz, Senhor, não faça isso, é o teu nome. O que as pessoas vão dizer que o Senhor tirou esse povo do Egito para destruí-los aqui no deserto? Se o Senhor não pode deixá-los viver, então risca meu nome do livro da vida. Que oração ousada a oração de Moisés. Mas Moisés não desistiu de orar por aquele povo, de clamar por aquele povo que Deus havia colocado em suas mãos.
porque ele amava aquele povo. E Moisés é tipificação de Jesus, do amor de Jesus por nós. Nós precisamos lembrar, cada dia, não só da nossa oração, mas das promessas que o Senhor tem para nós. E também, eu me recordo de Jacó. Jacó, quando ele fez aquele pacto com Labão, e aí tinha-se as ovelhas, as malhadas, as pintadas, e seriam de Jacó, e as outras seriam de Labão. E aí Jacó orava diante de Deus, e aí as ovelhas nasciam todas, ao contrário daquilo que havia sido combinado com Labão, tudo em função de Jacó. Mas Jacó colocava, quando as ovelhas iam beber água, ele colocava ali umas varas, também umas varas pintadas ali na frente. Será que isso fazia diferença para aquele gado? Quando eles olhavam aquilo ali, as ovelhas, elas nasciam malhadas, pintadas, porque elas estavam vendo aquelas varas ali. Eu acredito que aquelas varas eram para que próprio Jacó se lembrasse daquele propósito que ele havia feito diante de Deus e que ele havia entregue aquilo nas mãos do Senhor e que o Senhor estava abençoando aquelas ovelhas porque ele havia colocado aquela situação diante de Deus. E as promessas de Deus, elas têm o sim e o amém. E Jeremias 1,12, ele diz: eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. O Senhor diz: eu velo. Jeremias está nos dizendo a palavra de Deus: eu velo pela minha palavra para cumpri-la. E eu vou cumprir a minha palavra na sua vida. A quinta característica da oração: a oração não desiste, não abre mão da resposta. Verso 7 de Isaías 62. Nem deis a ele descanso até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Até que o meu povo retorne do cativeiro e seja um objeto de louvor na terra. Que eles retornem e sejam esse objeto de louvor. Nem deis a ele descanso até que, mais uma vez aqui nós vemos até que, não deis descanso, até que. Qual o prazo da minha oração? Que nós já falamos? Até que. É deixar que o incômodo do espírito realmente me incomode. O Espírito Santo deseja que todos sejam salvos. Mas na minha casa tem alguém que ainda não conhece Jesus. No meu trabalho tem pessoas que ainda não conhecem Jesus. Na minha escola tem pessoas que não conhecem Jesus. Na minha vizinhança tem pessoas que não conhecem Jesus. E a palavra de Deus diz: ide pregai o evangelho a toda criatura. Bom, eu preguei. Se não aceitar, problema dela. Problema dela. Não. A minha oração precisa fazer diferença na vida dessa pessoa. Senhor, prepara aquele coração como terra fértil. Eu não aceito que na minha casa haja pessoas que não entregaram a vida para o Senhor. Deus querido, o Senhor fez a obra no meu coração porque o Senhor me ama. Espírito Santo, foi o Senhor quem me convenceu. Foi o Senhor quem operou no meu coração, pela tua misericórdia.
Então, Senhor, opera no coração da minha esposa, opera no coração do meu marido, opera no coração dos meus filhos, opera no coração de cada pessoa da minha casa, opera no coração dos meus pais. Faz a tua obra, Senhor. Porque é da tua vontade que todos sejam salvos. Espírito Santo, isso incomoda o Senhor e me incomoda, porque esse é o desejo do Senhor para minha casa. Esse é o desejo do Senhor para minha vizinhança, esse é o desejo do Senhor para os meus colegas de trabalho. Senhor, que isso venha incomodar cada vez mais o meu coração, para que eu seja um instrumento de louvor nas tuas mãos. A nossa oração precisa ter foco, orar incansavelmente por uma situação. Quanto tempo? Até que, mas não vou desistir. Marcos 10 fala sobre o cego de Bartimeu. E Jesus, esse cego, ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas até falavam: fica quieto, fica quieto. E ele gritava. E aí Jesus manda trazê-lo. E Jesus pergunta para ele: que queres que eu te faça? Parece claro que um cego, gritando por Jesus, que ele quer ver. Mas Jesus queria ouvir dele: o que você quer que eu te faça? E ele disse: que eu veja. E o Senhor restaura a visão àquele cego. Mas ele precisava ser específico naquilo que ele queria e como ele queria. O Senhor deseja que nós sejamos específicos, que nós tenhamos foco na nossa oração. Em 2 Samuel 12, Davi intercede pelo seu filho com Betseba. E aquela criança, Jesus havia dito que ela iria morrer. E aí Davi vai diante de Deus, ele veste pano de saco, cinza, se humilha diante de Deus, e ele fica ali 7 dias orando na presença de Deus. Até que ele ouve uma movimentação e vê que alguma coisa está acontecendo, e ele pergunta para os empregados: o que está acontecendo? E aí os empregados dizem: a criança morreu. Eles estavam com medo de dizer para Davi que a criança havia morrido, porque se ele estava daquele jeito, com a criança enferma, então depois que a criança morresse, ele perderia completamente o rumo. Mas aí quando disseram a criança morreu, ele levanta, vai, toma um banho, se alimenta, e todo mundo fica assim: o que aconteceu? E Davi diz: não, eu estava intercedendo para que Deus tivesse misericórdia, para que Deus mudasse os rumos daquilo que ele havia dito. Mas agora, eu sei que a vontade de Deus se cumpriu. Então, não vou continuar orando. Agora, é vida que segue. É a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Eu não preciso, e não é que eu vou ficar diante de Deus: se eu tenho que fazer, 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 se eu tenho que fazer. E se Deus não fizer, eu não olho mais para o Senhor, eu não falo mais com o Senhor, eu saio, eu não quero mais ir nessa igreja, eu não falo mais com... Não, eu estou orando, Senhor, mas seja feita a tua vontade. Porque a tua vontade é muito melhor do que a vida. A tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Mas quando eu tenho o Espírito Santo agindo no meu coração, eu vou orar a vontade de Deus. Eu vou clamar pela vontade de Deus. George Miller, um homem que construiu um orfanato para 300 pessoas em 1834. Se você ainda não leu a biografia de George Miller, leia. Vale a pena ler sobre a vida deste homem, desde a sua conversão.
E George Miller construiu aquele orfanato para 300 crianças, sem dinheiro. E Deus, ele orando, e Deus supriu toda a necessidade. Aí George Miller passa um tempo, já alguns anos, 1850, né? Ele tinha construído 1834, agora 1850, ele vem no coração dele aumentar aquele orfanato para mais 700 crianças. Então, 1000 crianças, um local para 1000 crianças. E ele começa a orar. E não tinha nada, mas ele orando. E ele passou meses orando e colocando aquilo diante de Deus. E ele diz, eu não comentei nem com a minha esposa, não comentei com ninguém. Mas eu dizia, Senhor, se isso é a tua vontade, se não é para que eu me glorie, para que eu me sinta mais importante, que o Senhor faça. E ele cada dia sentia mais paz no coração com relação àquilo. E ele diz, a paz é o árbitro nos nossos corações. E aquela paz que ele tinha no seu coração dava a ele a certeza de que Deus iria responder. E de que aquilo realmente era um plano de Deus. E esse orfanato foi construído. A vontade de Deus se fez. E a vontade de Deus nos traz paz, nos traz segurança, nos traz convicção de que vale a pena continuar orando. E ele diz, olha, não tinha uma hora no meu dia que eu não me lembrasse daquilo. E cada vez que eu me lembrava, eu colocava diante de Deus. E a vontade de Deus se cumpriu. Deus usa a oração para que coisas impressionantes aconteçam no reino. Porque Ele não deseja que nos habituemos com a vida cristã medíocre. O Espírito Santo fala conosco, inclusive para orar às vezes por pessoas que a gente nem se lembra. Mas Ele traz à nossa memória aquela pessoa, porque aquela pessoa está precisando naquele momento. E nós podemos orar e colocar diante do Senhor, sabendo que Deus, que é o Espírito Santo incomodando o nosso coração, porque nós estamos em sintonia. E essa sintonia que Deus deseja para nós. Não é à toa que o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo habita em nós exatamente porque Ele deseja que nós sejamos filhos que andem de acordo com a vontade dEle. E quando Ele diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é esse gemido que às vezes vem no nosso coração. É gerar no Espírito vidas. É gerar no Espírito aquilo que está no nosso coração. E gerar dói. Não é, as mães, né, quem já teve partos, pode dizer isso melhor do que eu. Porque dói. É gerar no Espírito. É com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Orar não é fácil, mas é glorioso. Dá uma paz, dá uma alegria tremenda no nosso coração. E essa bênção que Deus nos deu como filhos amados, de estar na presença dEle, de estar com Ele, de falar com Ele, de depender dEle. Não podemos deixar passar isso. Não podemos perder essa bênção. Não podemos deixar de lado isso. E eu quero, para encerrar, quero ler um versículo que está em Colossenses 2, versículo 7, da Bíblia parafraseada. Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Cuidem de continuar a crescer no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na verdade. Vou ler mais uma vez. Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Cuidem de continuar a crescer no Senhor e tornem-se fortes
e vigorosos na verdade. É dele que vem a nutrição. Nós precisamos ter raízes profundas nele. Colossenses 2, versículo 7. Vamos orar. Deus querido, nós te agradecemos pela tua palavra. Agradecemos pelo privilégio de, como filhos, podemos falar com o Pai. Podemos entrar na presença do Pai. Podemos derramar o nosso coração na tua presença. Podemos, Senhor, confessar os nossos pecados. E o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Obrigada, Senhor, por tantas e tantas orações que o Senhor já tem respondido, Senhor, apesar de nós. Mas, Senhor, eu sei que muitas coisas ainda o Senhor deseja cumprir através das nossas vidas. Muitas coisas o Senhor ainda deseja operar através de nós. Senhor, dá-nos sede da tua presença, sede de estar diante de ti, sede de falar contigo. Ensina-nos a orar, ensina-nos a falar com o Senhor, Pai. Deus, que a nossa oração seja uma oração eficaz na tua presença. Deus, e que nós não nos esqueçamos daquilo que temos colocado diante do Senhor. E que cada vez que nós nos lembrarmos de cada pedido, o nosso coração se encha de alegria, porque está tudo bem, porque o Senhor está no controle, o Senhor está fazendo, o Senhor está agindo. Opera o teu milagre nesta manhã, na casa de cada pessoa que está aqui, que está assistindo esse vídeo. Deus, que o Senhor mesmo esteja transformando corações, transformando mentes, transformando o nosso relacionamento com o Senhor. Nós queremos mesmo, Senhor, ser cheios do Teu Espírito, andar em novidade de vida, ver, Senhor, o Teu poder sendo manifestado na nossa nação, através das nossas vidas, porque, Senhor, sabemos que através da nossa oração, o Senhor vai transformar o nosso Brasil, a nossa nação, a nossa casa, a nossa igreja. Usa-nos como instrumentos, Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, queridos.